Saúdo a igreja na paz do Senhor Jesus Cristo Nazareno. Amém. Amém? Amém. Aí fora, tá todo mundo bem? Amém. Glória a Deus. Aqui dentro, estão todos bem? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Para quem nos visita hoje, sois todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Eu sou o pastor Dalvan, conhecido por muitos como pastor Elemento Surpresa. Aí fora, quem nos visita também seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Pastor Dalvan, já sabe o nome, Elemento Surpresa. Glória a Deus. Acabamos de louvar agora. Muitos vão subir e muitos vão ficar. Infelizmente, feliz e infelizmente. Felizmente, muitos estarão com Cristo Jesus na eternidade. Infelizmente, nem todo mundo estará com o Senhor Salvador Jesus Cristo na eternidade. Amém? Amém. É uma verdade nua e crua. E todos nós temos de saber essa realidade de formas a não sermos enganados, de formas a sabermos se realmente nós queremos ou não continuar na vida de podridão que nós levamos. Eu estou falando na segunda pessoa, amém? Estou falando, me colocando no lugar daquela pessoa que até agora não se decidiu ainda de buscar Cristo. Aquela pessoa que não tomou a decisão de buscar a face do Cordeiro, a face do leão da tribo de Judá. Muitos vão subir e muitos vão ficar. No louvor que nós cantamos agora diz, muitos vão ficar aqui no mundo. Mas a Bíblia Sagrada vai dizendo que haverá um tempo, haverá um momento em que Cristo Jesus virá sobre as nuvens, sendo que este céu e essa terra será destruída com fogo, será queimado com fogo, significando, revelando que nenhum homem estará aqui na terra, nenhum. Amém? Quando Cristo Jesus vier sobre as nuvens, buscar a sua igreja, eu refiro propriamente àquele grande dia, o dia em que todos nós estamos aguardando, esperando, o arrebatamento. Quando acontecer o arrebatamento, toda pessoa que está vivendo hoje, toda pessoa que estará vivendo lá no futuro, na prostituição, no adultério, na bruxaria, na bebedices, na fofoca, aquela mulher que lá na frente, no dia do arrebatamento, Cristo lhe encontrar como segunda mulher, não será salva. Aquela mulher que Cristo lhe encontrar como a terceira, quarta ou quinta mulher, também não será salva. Também não será salva. Pastor, por mais que eu dê o meu dízimo, meu querido, para ser salvo, para Cristo Jesus salvar alguém, não é preciso cunha. Amém? Amém. Não existe cunha para ser salvo. Cristo Jesus já determinou como é que o homem tem de ser salvo. Cristo disse que ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. O homem que deseja ser salvo tem que se firmar em Cristo. O homem que deseja ser salvo tem de correr atrás de Cristo. O homem que deseja ser salvo tem de permanecer no ensino de Cristo, no evangelho que Cristo Jesus pregou. No evangelho que o Senhor Salvador Jesus Cristo nos deu para pregarmos, para anunciarmos. Amém? Amém. Então não é o dar dízimo ou dar oferta que levará a pessoa para o céu. Não é o dar dízimo e a oferta que vai garantir se Beltrânio ou Cicrânio entra na Nova Jerusalém, entra pelas portas do céu ou não. Cristo Jesus é o dono de todo o ouro e de toda a prata. Jesus Cristo é o dono de tudo quanto existe no céu, na terra e debaixo da terra. Amém? Amém. Infelizmente, quando Cristo Jesus vier,
Cristo ainda vai encontrar muita gente se desconvertendo. Muitos abandonando a fé. Pessoas que buscaram a face de Deus durante muito tempo e naquele último dia, nos últimos meses, nas últimas semanas, estarão se separando, se desvinculando, estarão abandonando a fé que começaram em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E olha que o tempo atual, o tempo presente, é idêntico, é cópia do tempo passado, lá de Gênesis capítulo 6. Amém? É exatamente a mesma coisa. O povo lá de Gênesis, por não aceitar se converter, por não aceitarem as advertências que vieram da parte de Deus, as chamadas de atenção que vinham da parte de Deus por meio de Noé, esse povo, por não aceitar o evangelho, a palavra de Jeová que foi anunciada, pregada por Noé, por desprezarem aquele povo lá, morreu no dilúvio. Por que, pastor, tocando neste ponto, uma vez em que nós já ouvimos essa mesma palavra, esta verdade, durante os 3 dias, durante os 3 últimos dias? Entenda, meu querido. Durante 3 dias nós estamos falando a respeito dos sinais dos fins e da vinda eminente de Cristo. 3 dias consecutivos nós estamos falando dentro deste tema. E hoje também não é diferente. O tema é o mesmo. Amém? Os sinais dos fins e a vinda eminente de Cristo. Cristo está às portas, Cristo está voltando, e eu não posso me calar, uma vez contemplando, vendo as profecias se cumprindo, vendo os sinais se cumprindo. Na verdade, no reino dos céus, tudo está preparado, as bodas do Cordeiro estão preparadas para a vinda de Cristo Jesus o Nazareno. Enquanto Cristo Jesus está preparado para poder receber a sua noiva, milhares e milhares de pessoas, ainda assim, estão correndo atrás dos sobas, dos feiticeiros legalizados da nossa sociedade, né? Todo soba é bruxo. Pastor, eu tenho um familiar que é soba. Aquele familiar teu, se é soba, é feiticeiro. Não temos aqui história. O nome soba simplesmente só revela a legalização, né? O nosso governo legalizou a bruxaria aqui, os feiticeiros. Estão legalizados. Então, receberam um nome, de enfeite, soba. Amém? Na verdade, todos eles são feiticeiros. Pastor, na minha casa, a quem eu tenho na minha casa, em minha família, não é soba. Mas ela tem uma mesinha, e nessa mesinha tem lá um prato, também tem lá os garfos, a faca, a colher, velas acesas, e ela invoca os espíritos dos antepassados. Pastor sabe, né? Pastor entende bem. Estamos a falar sobre os santos, aquelas pessoas que têm problema de santo. Aquela pessoa que você conhece é bruxo também. E se é mulher também é bruxa. Amém? Porque só existe um único santo. Chama-se Senhor Salvador Jesus Cristo. É o único santo. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Apóstolo Paulo, em momento algum, Deus não lhe permite descer do céu e entrar no corpo de alguém. Deus não permite isso. Isso é antibíblico, isso é bruxaria. Isso é magia negra enfeitada. Amém? Amém. Magia negra disfarçada de magia branca. Pastor, não é possível apóstolo Pedro, Mateus, Tiago, Tito desceram do céu e entrar no corpo de alguém para falar conosco. Isso é bruxaria, esqueça isso. Pastor, então aquela pessoa que eu tenho em casa, aquela pessoa tem de pegar naquela mesinha aí, tem de tirar fora de casa, juntamente com os pratos, a vela e as roupas que tem supostamente de santo, pegar, tacar fogo naquele negócio, a pessoa tem que se converter. Porque aqueles espíritos aí, se a pessoa não tiver liberto, vai colocar ele frustrado, vai pôr ela frustrada. Que nem maluca, né? Que nem maluco. Por quê? Para que a pessoa venha se libertar desses maus espíritos, que na verdade são demônios, espíritos enganadores, a pessoa tem de correr até Cristo, pois Cristo é a única solução. Cristo é a solução de todos os homens. Cristo, fora dele não tem outro. Fora de Cristo não existe outro. Quem aí fora já teve problema de santo? Quem?
Ou aqui dentro? Já teve? Por pouco, meu irmão, ia ser feiticeiro. Sabe o que que fazem para uma pessoa aceitar ser supostamente pai de santo? Eu acompanhei isso, ninguém me contou. O Senhor Jesus me tirou de uma família aonde desde a minha tenra idade, menino ainda, aproximadamente com os meus 7, 8 anos de idade, nós já tínhamos contato com o mundo espiritual pesado. Sabe o que é você viver em uma casa, em uma família, aonde as janelas, os fechos, sem ninguém pegar, os fechos por si só se abrem do nada? Eu vivi e cresci em uma família assim. Sabe o que é tua mãe acordar durante a noite, dar corrida a feiticeiro com o mexarico, aquele negócio de bater fungos, né? Minha mãe atrás, madrugada, 2, 3 da madrugada, atrás do feiticeiro com o mexarico, porque tudo que a minha mãe sonhava, ou ela via em sonho ou em visão, era o que estava acontecendo, ou no quintal ou dentro de casa. Nós crescemos em um lugar assim, eu, juntamente com meus irmãos. E olha, minha mãe era obrigada a aceitar os ditos santos, porque desde menina já estavam atrás dela os supostos santos, que na verdade são demônios, espíritos enganadores. E aí se cumpre o que a Bíblia diz lá em Oséias 4:6. O meu povo, por falta de conhecimento, se destrói, é destruído. Nós não conhecíamos a verdade. E por não conhecermos a verdade ainda menino, houve um dia, minha mãe já conhecia um pouquinho sobre a Bíblia Sagrada. E do pouco que ela conhecia, ela foi rejeitando aceitar ser santa. A suposta santa, né? Que na verdade não é santo. O único santo nós sabemos que é Cristo. Minha mãe era obrigada a aceitar. Mas como? De tanta rejeição, houve uma manhã em que a minha mãe, quando acordou, ela acordou muda. Os demônios tiraram dela, roubaram dela o som. Minha mãe não falava. E ela foi obrigada, 24 horas sem som. Ela acordou, tentou falar comigo e não saía som nenhum. E minha mãe chorava o dia todo. Uma senhora enviada por Satanás e pelos demônios, encapetada, uma bruxa também de um raio miserável, supostamente mãe de santa, apareceu na minha casa e falou para minha mãe: os santos é que roubaram a tua voz. Tu tens de aceitar o tratamento para poder fazer o quê? Para ser mãe de santo. E minha mãe foi obrigada a fazer porque lhe roubaram a voz. Aí ela fez o quê? Ela aceitou. Ninguém me contou que vou falar, porque eu acompanhei. Eu era um menino, na idade de 11 anos a 12 anos, de 11 a 12 anos, quando na verdade acompanhei isso de madrugada. Vieram algumas pessoas e fizeram alguns trabalhos com a minha mãe. E ela foi obrigada a ter uma mesa, a buscar um prato e mais algumas coisinhas que buscaram. Minha mãe nunca fumou, nunca gostou de fumar. E pela primeira vez eu vi que quando aquele espírito incorporou na minha mãe pela primeira vez pegou e estava fumando cigarro. Parecia que já era normal. Pela primeira vez eu vi minha mãe fumando. Lá minha mãe fumou o primeiro cigarro, fumou o segundo, até aquele espírito abandonar ela. Entrou um segundo espírito, dizendo que era o espírito de uma mulher que foi morta na mata no momento em que ela saía à busca de lenha. E ela foi morta com katana. E ela exigiu que na mesa teria de ter uma katana. Agora eu pergunto, santo pede katana? Katana para quê? Para cortar quem? Para matar quem? Espírito de vingança. Certo? Na verdade, o que estava ali era demônios. Minha mãe sabia que aquilo aí poderia depois, lá na frente, passar de geração a geração. Sabe o que foi que ela fez? Minha mãe não aceitou ser mãe de santa. E ela foi lutando, foi fazendo contato, em oração, buscando pelo menos um homem de Deus. A primeira oportunidade que a minha mãe teve de se desvincular, se separar desse lixo todo, daquela desgraça, daquela miséria, minha mãe pegou em tudo aquilo, levou para a igreja, os pastores vieram, puseram dentro de um tamborão e tacaram fogo, acenderam tudo aquilo. E a minha mãe falou assim: esse espírito não vai tomar meus filhos, não. Em nome do Senhor Jesus Cristo.
Eu aceitei porque me puseram muda, mas os meus filhos, nem eu aceito isso. A partir de hoje, todos os meus filhos vão entrar na igreja. Foi assim que, pela primeira vez, eu e os meus irmãos começamos a frequentar a igreja que a minha mãe escolheu naquela altura. Amém? Amém. Eu era testemunha de Jeová, estava na testemunha de Jeová, e eu falei para minha mãe assim, não, eu sou testemunha de Jeová. Eu não vou nessa igreja onde a mãe foi, não. Minha mãe disse assim, filho que é filho meu, enquanto não tiver 18 anos de idade, não tem aqui voz debaixo desse teto. Você vai e vai, querendo ou não. Resmungando ou não, eu fui. E eu lembro que o primeiro dia, quando a minha mãe disse que eu teria de ir para essa igreja onde ela entrava com os meus irmãos, eu lembro que enquanto saía lá da ilha, indo para a casa da minha mãe, eu passei de frente a essa igreja. Nem sabia eu que a minha mãe já estava lá alguns dias, nem meus irmãos. Olhei para alguns rapazes que estavam fora, evangelizando, e eu falei assim, eu nunca ficarei com esses rapazes aí debaixo do sol, evangelizando. E dia seguinte de manhã, olha já, falei assim hoje, né? Primeiro é que no mesmo dia que eu disse isso, chego em casa, encontrei essa frigideira, né? Esse óleo quente. Hoje todo mundo vai para a igreja, mas não vai para a igreja. Naquele dia já fomos para a igreja, na mesma igreja que eu disse que nunca põe lá os pés. Já entrei lá. Resmungando ou não entrei. Dia seguinte de manhã, quando eram 6 horas, para o culto das 6, quem estava de pé, de frente à mesma igreja, no lugar onde estavam os rapazes que eu vi ontem, evangelizando, era eu também. E ainda lembrei, ontem eu falei que não estaria aqui. E hoje estou aqui numa igreja nova, evangelizando. Foi assim que Cristo Jesus entrou na minha família e trouxe a libertação. Hoje, minha mãe, pela graça do Senhor Salvador Jesus Cristo, é uma mulher de oração. Aquela maldição que poderia vir de geração em geração foi quebrada lá atrás. Porque a minha mãe tomou uma decisão. Esse negócio aqui na minha casa não fica. Dentro do meu lar, debaixo do meu teto não fica. Porque a minha mãe sempre disse, para mim, espírito de santo sempre foi demônio. Ter aquela mesa para mim não passa de bruxaria. Ter aquele negócio não passa de ter michora dentro de casa. E minha mãe abriu mão daquela desgraça. Hoje, graças a Deus, em minha família, nós somos 4 pastores. Tá eu, meu irmão que me segue, tem o pastor Emanuel e tem mais um chamado Kiosessor que se encontra distante de Luanda. 4 pastores. Amém? De todos nós, um é policial. Olha só o que Cristo Jesus fez na minha família. Amém, igreja? Amém. Por quê? Porque a minha mãe percebeu que do pouco evangelho que ela conhecia, ela compreendeu que Cristo Jesus é a única solução. Quer ser feliz? Corra até Cristo. Quer realmente estar bem, estar liberto, restaurado? Corra até Cristo. O problema das pessoas hoje que estão distantes de Cristo, estão distantes de Cristo não é porque o diabo os buscou, os separou de Cristo. As pessoas de hoje que estão distantes de Cristo, estão distantes de Cristo por livre e espontânea vontade. É uma decisão pessoal. As pessoas não querem Cristo. Por quê, pastor? Não querem Cristo porque Cristo Jesus vai dizendo assim, aquele que se aproxima de mim também tem de ser santo como eu sou. As pessoas não querem a santidade. As pessoas não querem buscar se firmar na santidade. Muitos acreditam, muitos acham que o viver em santificação é um peso. O buscar Cristo para muitos é um peso. Por isso é que muitos vão dizendo assim, eu ainda sou jovem. É muito cedo para eu buscar a face de Deus. Eu sou muito jovem para eu poder me converter. Por isso é que muitos estão indo para o inferno. Tem muitos jovens morrendo todos os dias. Jovens estão morrendo todos os dias. Olha que no meio desses jovens que estão morrendo, muitos deles, milhares deles disseram uma palavra que nem você. Ainda é cedo demais para eu poder me converter. Eles não sabiam que hoje eles poderiam tombar. Muitos deles não sabiam que ontem, o dia de ontem que passou, eles poderiam tombar. Muitos tombaram ontem, muitos tombaram hoje. Todos os dias morrem pessoas, todos os dias o inferno recebe pessoas.
então nem todo mundo será salvo. Infelizmente. Eu vou falar o mesmo que eu disse ontem, ou anteontem, no culto que nós tivemos. Feliz ou infelizmente, nem todo mundo que está aí fora e aqui dentro irão para o céu. Eu, nesse momento, estou pregando para algumas pessoas que irão para o inferno. Estão olhando para mim, estão ouvindo essa palavra, mas quando morrer, irá para o inferno. Por quê, pastor? Porque muitas pessoas não querem aliança com Cristo, não querem se firmar em Cristo. Muito pelo contrário, muitos querem se firmar em doutrinas de homem, pregações humanas, ensinamentos de homem, placa de religião. Nasci aqui, cresci aqui, vou morrer aqui. Mas está num lugar que nem verdade se prega. Nem o evangelho que conduz e transforma a vida de um homem, de uma família e de uma nação. Lá não se prega. Mas o homem está dizendo o quê? Eu nasci aqui, cresci aqui, vou morrer aqui. Vai morrer religioso, não cristão. E quando abrir os olhos, está no inferno. Cristo Jesus não salvará religiosos. Cristo Jesus salvará cristão, porque cristão é aquele que se parece com Cristo. Cristão é aquele que anda de acordo às vontades de Cristo. Cristão é aquele que não mente. Cristão é aquele que não engana. Cristão é aquele que entendeu que este homem, que aquela mulher é de outrem. Portanto, não posso me meter lá. Esse é cristão. Nós temos uma igreja cheia. Não refiro à nossa. Me refiro à igreja que está lá fora. Muitas mulheres vieram aqui, eram segunda, terceira mulher, ouviram verdades aqui, não conseguiram ficar no nosso meio, desistiram. Por quê? Voltaram nas igrejas antigas, as igrejas aonde já cresceram, né? Porque lá o pastor não toca na ferida. Porque lá o pastor lhe diz que mesmo sendo segunda mulher, pode continuar e vai para o céu desse jeito. Quem foi que falou? Mesmo sendo homem de 2, 3, 4 mulheres, não tem problema nenhum. E ainda por cima lhe consagram, lhe dão um cargo na igreja. E é homem que tem 2, 3 mulheres. Meu querido, qual é o céu que essa pessoa vai? O único padrão para a salvação é aceitar o Evangelho de Cristo. O único padrão para a salvação, se nós queremos realmente sermos salvos, nós temos de aceitar o Evangelho de Cristo. É duro, é pesado, mas vale a pena. O Evangelho de Cristo é que garante a salvação. O Evangelho de Cristo é que conduz o homem à salvação. Portanto, toda pessoa que rejeita esse Evangelho vai para o inferno. Toda pessoa que rejeita o Evangelho que Cristo Jesus pregou e anunciou, vai para o inferno. E nós estamos vivendo os últimos dias, enquanto as pessoas estão preocupadas, mais do que serem salvos, mais do que se prepararem para se encontrarem com Cristo, as pessoas estão colocando em primeiro lugar a formação terrena. Não sou contra quem se forma, muito pelo contrário, sou a favor. Devem se formar sim, mas não coloquem a formação na posição de Cristo, no lugar de Cristo. Não coloquem a formação no lugar da tua salvação. Mais do que se formar aqui, para os homens, para a terra, para aquilo que é terreno, para as ciências terrenas, mais do que isso, busca a face de Cristo. Prepara-se para se encontrar com Cristo, porque você pode morrer antes mesmo dessa formação ser concluída. Cristo Jesus está voltando e a maior parte dos jovens ainda, mesmo sem talento para cantar, estão se esforçando em serem compositores porque querem ter fama. Vocês perceberam? Não tem dom para cantar, mas como estão vendo que é um caminho fácil para poder ter dinheiro, então muitos estão se esforçando para terem tal dom, mesmo não tendo, para poder fazer o quê? Para poder ser músico também e subir na vida. E o mais importante está sendo deixado de parte. Hoje, infelizmente, os pastores que nós temos, de 100%, 90% deles são pastores mudos, têm voz, mas a voz deles é só para eles mesmos. Amém? Não atinge o coração de alma nenhuma. Por quê? Porque são pastores que já morreram. Mortos não têm como pregar. Só os vivos pregam. Pastor, como assim?
Mortos não têm como pregar. Até pode sair som da garganta deles porque são almas. E toda alma fala. Amém? Até pode sair som, mas esse som não converte ninguém. Eu estou falando de pastores que estão mortos, espiritualmente falando. Por fora está tudo bem, são sepulcros caiados. Dentro deles estão cheios de maminho. Pastor, o que é maminho? Minhoca, bicho. Amém. Pastores que já morreram. A carcaça está em pé, só falta cair. Amém? Amém? Tem muitos deles, 90% dos pastores não falam e não pregam da parte de Cristo Jesus, o Nazareno. Cristo está voltando. Posso falar mais? Sim. Tem certeza? Amém. Por que muitos pastores não conseguem orar para o inferno? Por que muitos pastores não conseguem libertar quem está endemoniado? E é incrível isso. Nós vemos filhos, ovelhas, que estão debaixo da cobertura desses pastores que não conseguem nem libertar o endemoniado, nem orar para a cura de quem está enfermo, mas também as ovelhas debaixo da cobertura desses pastores não saem. Por quê? Também estão mortos que nem os pastores que têm, os líderes religiosos que têm. Os pastores morreram, as ovelhas que têm também estão mortos. Todos mortos. Porque não conseguem ver que Cristo não é com o pastor que tem. Não conseguem ver que o Espírito Santo não é com pastores que têm. Então estão debaixo da cobertura de sepulcros caiados. Morreram também que nem os pais na fé que têm. Meu irmão quer viver? Filho meu quer viver? Estás debaixo da cobertura de um pastor que não consegue orar para alguém que está enfermo. E se orar não há milagre, saia correndo debaixo da cobertura daquele homem. Porque se aquele homem morrer, ir para o inferno, e você continuar apegado, preso naquele homem, também irás para o inferno tal como ele foi. Amém? Amém. Jesus está voltando. Pastor, não virei mais nessa igreja amanhã. Problema seu. Entendeu? Amém. Pois Cristo, quando esteve na terra e pregou, Cristo não pregou para agradar ninguém. Cristo, ele diz assim, eu prego aquilo que o meu Pai me dá. O que eu recebo é que eu ensino. Então, se vocês creem, se aceitam ou não, problema vosso. Eu estou a fazer a minha parte, estou a pregar, estou a plantar, estou a jogar semente na terra. Se você desprezar essa semente, problema teu, a vida é tua, a alma é tua. Salvação é individual. Graças a Deus por isso. A salvação é individual. Eu quero ser salvo. Eu disse hoje de manhã, acho que disse ontem, e vou repetir. No inferno, se o diabo preparou lá uma grade para o pastor da Alvan, elemento surpresa, ele nunca terá o gostinho de me ter lá, porque eu vou para o céu. Em nome do Senhor Jesus. Porque eu nunca vou me corromper. Pastor, a tua igreja nunca vai encher. E eu te disse que eu quero igreja cheia? Eu abri a boca, falei que estou à procura de povo? Não, não, não. Cabe a mim, eu quero obedecer à voz de Cristo, vou pregar o que ele mandar também, porque eu também quero ir para o céu. Agora, se o povo crer, amém, se não crer, misericórdia. Amém? Amém? Agora, você que crê, se prende nesse Cristo. Em nome do Senhor Jesus. Você que crê, busca santidade enquanto você pode. Porque a oportunidade nos é dada enquanto nós estamos nesse corpo físico. Quando a tua alma e a minha alma sair desse corpo, acabou para nós. Tem muitos no inferno nessa hora suplicando. Senhor, nos dá uma oportunidade. Queremos voltar à terra, que nem o rico, né? O rico também, quando morreu, a história do rico e o Lázaro, nós vemos o rico no inferno suplicando. Senhor, por favor, me tira dessas chamas. Senhor, por favor, eu tenho irmãos lá na terra. Eu não dei ouvido à tua voz, mas eu tenho irmãos lá na terra. Eu não quero que os meus irmãos venham para esse lugar de tormento. Estão entendendo, igreja? Amém. Nós estamos vivendo os últimos tempos. O livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 12. Olha o que está escrito. Enquanto Cristo está se preparando para vir, enquanto o Senhor Jesus Cristo está às portas, muitos ainda estão brincando de serem pastores. Muitos ainda estão brincando de terem intimidade com Cristo. Muitos estão brincando de serem filhos de Deus, mesmo não sendo. Dentro de pouco tempo, Cristo vem. Amém? Amém. Apocalipse 22, versículo 12 diz assim:
E eis que cedo venho. Quem está a falar é o Senhor Salvador Jesus Cristo Nazareno. Pastor, o pastor tem algum problema na língua portuguesa? Presta atenção, meu querido. Se tem um problema ou não, glória a Deus. O importante é que eu prego e Cristo Jesus me manda pregar assim. Amém. Você percebeu? O importante é que você está entendendo a palavra. Porque tem muita gente falando português bonito, estão indo para o inferno. O inferno está cheio de homens que são doutores. Pessoas que se expressaram muito bem, que têm um labial, olha, daquela retórica da boa. Estão onde? No inferno queimando, amém? Amém. O importante é que você entenda o que o pastor prega. E vamos todos para o céu em nome do Senhor Jesus Cristo. Versículo 12 vai dizendo assim: e eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Cristo não mente. Cristo está dizendo que ele vem. Repito, e eu falei outro dia, o problema de muitos, na verdade, muitos só morreram na fé, muitos se esfriaram porque eles puseram na mente deles que Cristo não vem agora. Pastores que estão dormindo, eles estão entendendo que Cristo não vem agora. Eu não vejo um Cristo que virá daqui a mais de 200 anos. Muito pelo contrário. Eu vejo um Cristo que dentro de pouco tempo estará sobre as nuvens. Não sei o dia nem a hora. Mas verdade é que Cristo está às portas. Amém, igreja? Amém. Cristo está voltando. Aí fora, quem deseja ser salvo? Quem quer ser salvo? Amém. Tem certeza? Amém. Aqui dentro, quem quer ser salvo? Amém. Então vou vos dar um conselho, amém? Amém? Eu sei que todos vocês aqui tiveram pastores que vos governaram, vos pregaram durante anos. Mas hoje vocês estão vendo que Cristo não é com esses pastores. Amém. Ainda tem aqueles que estão vendo que Cristo não é com os pastores deles, mas estão insistindo ainda estar com eles. Se você quer ser salvo, sai debaixo da cobertura desses arcodilhos aí, dessas serpentes, pastores do diabo, do inferno. Amém. Se é que você quer ser salvo. Amém? Amém. Se que você quer ser salvo, se prenda em Cristo. Se prenda em Cristo e vá para o céu. Não se prenda no pastor Dalvan. Não se prenda na casa de oração. Se prenda em Cristo. Eu vou vos apresentar Cristo até o dia em que eu morrer. Pastor, agora não. Ainda vou envelhecer. Serei um velhinho charmoso, bonito, fofo. Pastor, tem olhos castanhos bonitos, né, igreja? Tenho. Há quem não consegue, quando está fazendo muito sol, fica assim, aquele brilho do céu. E há quem olhar para os meus olhos fica assim, pastor, não consigo te olhar. Por quê? Não, o olho do pastor é muito bonito. Realmente, é um presente que eu recebi de Cristo Jesus, o Nazareno. Apocalipse 22, versículo 12, diz o quê? Eis que cedo venho, Cristo não está mentindo. Pastor, como é que a gente vai perceber que Cristo, na verdade, está voltando? Abra o livro de Mateus. Mateus capítulo 24. Estaremos falando a respeito dos sinais que revelam, que manifestam a vinda de Cristo, a vinda eminente de Cristo Jesus o Nazareno. Mateus 24, a partir do versículo 1. Eu vou começar pelo versículo 1, porque tem muita gente aqui presente que ontem não estavam nem anteontem, amém? Amém. Então vou tocar a partir do versículo 1 e fazer um esforço para nós fecharmos essa mensagem ainda hoje. A partir do versículo 1 vai dizendo assim, Mateus 24, a partir do versículo 1 vai dizendo assim: e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Versículo 3 vai dizendo assim: e estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Cristo Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, quando os seus discípulos em particular aproximaram-se dele e disseram: Senhor, nós até então temos estado ao teu lado.
Estamos no teu lado todos os dias, mas existe alguma coisa que a gente não compreendeu ainda. O Senhor falou-nos a respeito da tua segunda vinda. Então, o que vai acontecer? Como é que a gente vai saber que o Senhor está voltando? Como é que a gente vai despertar no que concerne a tua segunda vinda? Voltado à tua segunda vinda. Quais são os sinais? Aí Cristo Jesus vai dizendo assim. E Jesus respondendo, disse-lhes, cuidado, acautelai-vos, que ninguém vos engane. Cuidado, meus filhos, meus discípulos, meus apóstolos, meus seguidores, cuidado. Tenham muito cuidado. Cristo está dizendo. Por que Cristo Jesus disse para termos muito cuidado? Aqui agora está a primeira revelação. Notemos que a primeira profecia que sai da boca de Cristo, voltado aos sinais finais, os sinais que revelam a sua vinda, a primeira coisa que Cristo Jesus fala, a primeira profecia que sai dos lábios do Messias foi essa. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Muitos homens têm dito na terra que são Cristo. Muitos homens têm se apresentado nos quatro cantos da terra, afirmando, alegando eles, que eles são Cristo reencarnado. Amém? Amém. Eles estão dizendo que são Cristo, e Cristo está dizendo, cuidado, para que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo. Por outra, Cristo disse para termos cuidado. Por quê? Porque muitos viriam usar o nome dele, usar a Bíblia Sagrada para poder enganar o povo criado por Cristo, que foi feito e criado por Cristo. Quantos pastores macumbeiros usam a Bíblia? Milhares. Milhões. Quantos indivíduos que trabalham supostamente como pai de santo, que têm as supostas mesas para tratamento, também têm na mesma mesa a Bíblia aberta? Quantos? São milhares. Hoje, parece que todo mundo hoje foi chamado por Cristo para abrir um ministério. Tá assim. É todo mundo dizendo, não, Cristo me revelou. É só ficar numa igreja durante 5, 10 anos, 15 anos. Daqui a bocado o rapaz, o menino, já diz assim, não, na igreja X eu não posso estar porque o Senhor Jesus me revelou também um ministério. Agora Cristo me chamou para abrir um ministério, ministério profético, ministério apostólico, ministério cozido e assado. Mesmo não tendo chamado. Há um espírito de engano. Satanás está levantando os seus também. Cristo está levantando os seus, mas Satanás também está levantando os seus. E Cristo está dizendo, tenham muito cuidado para que ninguém vos engane. Todo pregador, entenda, aí fora, percebam, todo pregador que durante o seu discurso, durante as suas pregações, não espelham Cristo como foco principal de todo o evangelho, saiam debaixo da cobertura desses pastores, não falam da parte de Cristo. Quem é de Cristo, fala de Cristo do princípio, meio e fim. Por quê? Porque quem é de Cristo tem amor por Cristo. Quem tem amor por Cristo tem prazer de apresentá-lo aos demais. É como, por exemplo, no relacionamento. O homem ou a mulher que não tem amor pelo seu cônjuge, pelo seu parceiro, não falará dele. Por quê? Porque não tem amor. Estão percebendo? Só coloca no auge sua esposa ou seu homem, aquele que tem amor pelo companheiro ou pela companheira. Estão percebendo? Amém. Eu não aceito que nenhum jacaré toque nos meus filhos na fé. Por que eu não aceito? Porque eu tenho um amor muito grande pelos filhos que Cristo Jesus me deu. Mesmo quando um filho meu na fé diz respeito a um outro filho, eu fico bravo. Eu chamo logo atenção. Por que eu chamo atenção? Porque eu sei que esse filho que Cristo Jesus me deu não pode ser desrespeitado por ninguém, porque eu tenho amor por ele. Quem tem amor, defende.
Quem ama, defende. Por isso é que eu não suporto ver pessoas falando mal de Cristo. Esses vídeos aí de gracinha, né? Quantos de vocês, ainda bem que Cristo me fez lembrar desse vídeo, quantos de vocês aqui, se é que nesse momento, enquanto prego, não tem aqui alguém que tem um celular digital, que tem um vídeo aonde os tunesas, os endemoniados, aqueles feiticeiros aí, estão fazendo brincadeirinhas com o nome de Jesus, com a Bíblia Sagrada, brincadeirinhas com Maria, com os santos, apóstolo Paulo, etc. E a pessoa supostamente evangélica tem um vídeo no telefone e ainda sorri e diz que é cristão. Se não te dói as brincadeiras que os ímpios, que os filhos do capeta fazem contra Cristo, se não te dói as brincadeirinhas de mau gosto que fazem contra o evangelho, então é porque você ainda não nasceu de novo. Tem de se rever, tem de se encontrar, porque Cristo Jesus não está em você. Estão entendendo, igreja? Se há prazer de você receber se há prazer de assistir todo tipo de filme, filme de ação, filme de comédia, tem prazer de ver novela. Acompanhar uma pregação de 1 hora não consegue. É só começar, pastor, tem 1 hora, não vou aguentar. Ana, fulano me enviou essa pregação de 1 hora. Esse áudio aqui é muito longo, já? Nada, não vou ouvir mais. Tem muita gente assim. Agora põe lá o filme do Hulk. Vai sentar 2 horas gastando. Amém? Sendo que tais filmes são consagrados. E enquanto as pessoas assistem, suas almas são amarradas dentro de suas próprias casas. Porque os demônios entram nas casas. Os demônios entram em muitas famílias pela TV. Vocês não sabiam? Porque a TV é um portal. Quantas novelas são consagradas aos demônios? Por outra, vocês não sabiam disso, né? As novelas para poder prender você, você que é noveleiro, você que é noveleira, entenda. Você só fica preso quando está assistindo novela porque antes da novela ser jogada, lançada no ar, já houve sacrifício de pessoas. Pessoas que foram sacrificadas, mortas. Crianças que são, na madrugada, crianças são levadas nas matas, lá fazem rituais, colocam a criança deitado por cima de uma grade e pegam na estaca e perfuram o coração da criança, saindo até o peito, saindo pelas costas. E aquele sangue vai caindo, jogando em direção ao chão, e debaixo da mesma rede ou da mesma grelha, há uma bacia que fica recebendo o sangue daquela criança. E a criança fica contorcendo até o seu último suspiro. Aquele sangue os feiticeiros bebem, a carne e comem. Tudo para poder dar sucesso à novela que eles vão colocar no ar. E eles fazem isso porque o culpado é você, que fica preso assistindo novela, enquanto deveria gastar tempo lendo a Bíblia Sagrada. Enquanto poderia gastar tempo buscando a face de Cristo, se preparando para ir para o céu. Quantos de vocês dizem que são cristãos? Mas a vossa vida é mesmo só novela, filme, novela, filme, novela. E postando besteira no vosso Facebook. Pastor, está falando assim por quê? Porque Cristo está a voltar. Se eu não pregar assim, você vai se perder, vai ir para o inferno. Cristo está voltando. Nós estamos vivendo os últimos momentos da terra. Pastor, nem que for daqui a 50 anos. 50 anos não é nada diante de Cristo. Passa rápido 50 anos. 30 anos passa rápido. 100 anos passa rápido. Nem que Cristo vier daqui a 100 anos. Ainda assim, será no abrir e piscar de olho. E ainda que a vinda de Cristo não me encontrar aqui na terra, o importante é que eu fiz a minha parte. Vou pregar até Cristo dizer assim: meu filho terminou o trabalho que eu lhe mandei. Eu vou lhe tomar. E eu sei que Cristo vai enviar um outro homem no meu lugar para abrir a mesma boca 3 vezes, 7 vezes mais do que eu. Porque esse povo depravado precisa de ouvir homens que têm a boca até nas costas. Ou se converte, ou se converte. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. O conceito que eu tenho de cristão é outro. Há pessoas que têm um conceito do religioso como cristão. O meu conceito é outro. A pessoa pode cantar bonito, pode ter aquele vozeirão todo pro coral. Para mim, é os frutos que falam mais alto.
Pelos frutos conhecereis. A árvore é conhecida pelos frutos. Amém? Amém. Não, pastor, eu sou obreiro. Sou obreiro na igreja de onde eu frequento. O ser obreiro te garante que você é cristão? Seguidor de Cristo? Não, pastor, eu na igreja onde eu estou, eu sou o tesoureiro. Tem muito tesoureiro no inferno também. Assim como tem muitos obreiros também no inferno. Não, pastor, eu me ungiram 3 vezes. Ah, nem que te ungirem 100. Se for religioso e morrer como religioso, vai para o inferno. Mesmo com 100 azeite, mesmo, nem que te despejarem um contentor de azeite na tua consagração. Se não se firmar em Cristo, é inferno direto. Estão percebendo, igreja? Amém. O evangelho é muito sério. Não brinquem de ser cristão, pois o diabo não está brincando de ser diabo. Não brinquem de se converter, porque os demônios não estão brincando de ceifar. Amém? Os demônios não estão brincando de ser demônio, eles estão colhendo mesmo. Estão dando do focinho. Tem muitos que estão caindo e estão abrindo os seus olhos aonde? No inferno. Dando sequência, versículo 6. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhei, não vos assusteis porque mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o quê? Não é o fim. Meu querido, antes de eu dar sequência, antes do pastor explicar o que está dizendo o versículo 6, eu quero tocar mais um pouco no versículo 5. Meu querido, minha princesa do coração, você que está numa igreja que Cristo Jesus não é mais com os pastores que estão lá, sabe por que você está preso hoje, até lá não consegue sair? Porque o teu pastor, aquele mesmo que você sabe que não conhece bem, ele pegou na tua alma, te amarrou lá na igreja. Naquele banco que você diz, naquele banco já é o meu. É o banco de frente, é aonde a tua alma la amarraram. Está lá preso. Por isso é que o teu pensamento tem sido esse. Pastor, tem de entender, até conheço a verdade, mas tem de estar lá, para poder tirar também os demais que estão lá. Cristo disse assim, sai dela, povo meu, para que não sejas comparticipante da mesma quê? Da mesma iniquidade, da mesma ira. Estão percebendo? Cristo manda sair, não permanecer. Não, pastor, tem de entender. Estou lá para evangelizar. Quer evangelizar? Tem muita gente nos mercados. Tem muita gente pela rua para você evangelizar. Você está lá porque a tua alma está presa lá. Por outra, quando isso acontece muito nos cultos de domingo, no culto de sábado. O que, pastor? Quando termina o culto, os pastores mandam varrer a igreja, aquele lixo todo não jogam fora. Levam e fazem ritual para amarrarem toda a pessoa que pisou os pés naquela igreja. Pastores estão fazendo isso. Estão entendendo? Por isso é que muitos não conseguem sair, mesmo vendo Deus não está mais na igreja dele. É tanta mentira, e ainda tornam-se coparticipantes dos mesmos erros. Infelizmente. Essa é a verdade nua e crua. Ah, por outra mentira que eles criaram também. Está tudo viajando aqui. Pastor, tem de entender que eu fui batizado lá. E lá nos ensinaram que quando nós somos batizados, não podemos mais sair. Vou fazer uma pergunta para toda a congregação aqui. Se porventura essa afirmação é verdadeira, então todos nós aqui temos de voltar para a igreja onde nós saímos. Quando a pessoa é batizada numa igreja, o simples fato de ser batizado não pode sair, não pode se desvincular porque sou batizado aqui. Então me ensinaram que uma vez em que aonde fui batizado é aonde tenho de permanecer. Entenda, isso é mentira. Porque se fosse assim, então eu, pastor Dalvan, teria de voltar aonde me batizaram. E cada um de vocês também teriam de voltar aonde vos batizaram. E os pastores que fundaram a igreja, todos eles também, antes de serem fundadores das religiões que têm, também foram batizados em uma igreja de onde eles saíram. Então é todo mundo voltando na igreja onde saiu. E daqui a bocado não tem igreja nenhuma na terra. Perceberam? Isso é mentira. Foi batizado aqui, tem de permanecer aqui. Quem foi que vos mentiu? Pastores estão mentindo.
A Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo. E nós temos muitos pastores filhos do diabo, porque eles também mentem compulsivamente que nem o pai que tem. Pastor que a mentira já não pesa na língua. Ele te mente agora. Vai se encontrar com outra pessoa, vai mentir mais. Pastor que quando lhe procuram, diz assim, olha, virá o fulano me procurando. Quando bater a porta, diz que eu não estou, eu saí. Mas está dentro de casa, no quarto. Assim é pastor. Assim também é cristão. Até a fulana vai vir. Ai de ti se falar que eu estou. Está ouvindo, né? Presta atenção, vai vir me procurar, fala que eu não estou. Senão vou te dar com uma vou te dar. Está ouvindo, né? Aí batem a porta, procuram a pessoa, não. A mamãe não está. Pedem sal. Em vez de dizer, não posso dar sal porque é pouco, mente, não tem um sal para dar. Está mentindo. Mentira é mentira. Pastor, não, tem que entender, há uma mentira aí que salva. Mentira é mentira. A Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo e ponto. Mentira é mentira. Cristo nunca mentiu. Se você é filho de Cristo, se você pertence a Cristo, então você vai entender, tem de perceber que a mentira conduz à perdição. A mentira mata, destrói. O pecado mata, destrói. Amém, igreja? Amém. Posso continuar? Amém. Versículo 6. Quem está falando até agora é Cristo, amém? Amém. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhei, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Há quanto tempo é que a terra está vivenciando as guerras? Há muitos séculos. Há 2000 anos atrás, Cristo Jesus profetizou que nós viríamos guerras. E o mundo está contemplando, o mundo está vivendo isso. Não é hoje. As guerras não estão existindo agora, não vieram a existir agora. São séculos de guerra. O mundo está vivendo o cumprimento dessa profecia. Cristo só não veio ainda, porque Cristo Jesus quer nos salvar. Cristo só não veio ainda por causa dos escolhidos. Cristo tem propósito de salvar. Por isso é que até agora Cristo não veio. Amém? Amém. Mas olha os sinais. Olhem as guerras. Tudo isso é sinal da vinda de Cristo. Os falsos profetas, sinais da vinda de Cristo. E ainda tem aqueles que dizem que são pastores de Deus também. E quando me vem a pregar do jeito que prego, dizem, pastor Dalvan, a forma de como o pastor Dalvan prega, eu não vou te seguir, não. Eu vou continuar aqui no meu cantinho, o pastor tem de entender, o nosso ministério é diferente, é separado e tal. Eu vou continuar aqui, o pastor continua com esse tipo de evangelho, vai lá, se lasca, se mata com esse evangelho, mas eu aqui como pastor estou bem. Aí eu pergunto, esses pastores que dizem para mim que eu sou radical, que a forma de eu pregar, eles não se revêem na forma de como Cristo Jesus me usa para pregar. Eles não se revêem, se não se revêem porque eles estão em falta. Porque o tempo em que estamos vivendo é para todo pregador que fala da parte de Cristo enxergar, ver como é que o mundo realmente está. A realidade. O nosso mundo não está bom. Essa terra não está boa. As profecias estão se cumprindo e os pastores estão cada vez mais se calando. E poucos estão falando. Tudo no gerúndio. Paramos em que versículo? Versículos, agora vamos no 7. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes, terremotos em vários lugares. Existem alguns pontos que eu não estou tocando, porque já toquei na pregação de ontem. Amém? Esta pregação é sequência da mensagem de ontem. Amém? Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Eu pergunto, quem assistiu aqui o noticiário, bem recentemente, Congo Brazzaville ou o Congo Democrático, um dos dois Congos? Quem viu a lava que foi dizimando casas, dizimando vidas, destruindo casas? Quem viu? Eu vi. Isso não tem um mês ainda. Ou a caminho de um mês para cá. No Congo,
Aconteceu isso. Fogo a vir sobre a terra, a destruir casas. As pessoas foram obrigadas a pegar nas suas trouxas, nas suas crianças e levarem. As grávidas, que já têm 2 filhos, um na mão, um nas costas e um neném no ventre. Aí foram obrigadas a fazer o quê? Abandonar tudo. E lá mudaram de casa, de terreno. Tudo isso está acontecendo agora. Tráfico de órgãos está acontecendo. Nem todo mundo que está morrendo no coronavírus, o corpo deles, na verdade, quando dizem para a família, né? A família não pode ver o corpo do seu familiar, porque morreu com corona. Nem todo mundo que não está sendo visto morreu com coronavírus. É mentira. Tráfico de órgãos. A família não pode ver porque o cadáver deles já foi o quê? Escamado, né? Já lhe abriram a espinha, os ossos todos, tiraram aí o coração, o fígado, o rim e foram vender. Então a família não pode manter contato. Não é que o corona não existe. O corona existe. O corona existe. A venda de tráficos de homens humanos também está acontecendo. Tudo isso é sinais dos fins. Quem aqui já viu sinais no céu? Eu já vi sinais no céu. Quem já viu? Aí fora, quem já viu sinais no céu? Olha, muita gente. A Bíblia diz que nos últimos dias, sinais poderiam acontecer nos céus e sobre a terra. Tudo isso, na verdade, está nos alertando de uma vinda iminente de Cristo, da vinda iminente de Cristo. E muitos estão dormindo até agora. Há quem, mesmo vendo tudo isso, ainda está se relacionando com boneca dentro de casa. Há quem, mesmo vendo tudo isso, ainda está aí comprar órgão genital de boneca para poder se dormir, porque o marido é incapaz de coisa, né? Então está a se dormir com os bonecos e as bonecas. Tudo isso, na verdade, sinais dos últimos tempos. Cristo está voltando. Cristo está voltando. E a igreja está dormindo. A igreja que está dormindo não é de Cristo, não. A igreja que está dormindo é a igreja do diabo, do capeta. Está lá dormindo. Porque a igreja de Cristo está atenta e alertando o povo de Cristo também. Amém? Amém. Mas todas essas coisas são os princípios das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão. Aqui faz-me lembrar as igrejas que também se meteram na política. Como não querem ser mortos, não querem serem presos, então viram, acharam um bem comum, né? É isso mesmo? Diga. Criaram uma aliança, foram buscar uma aliança entre a igreja e o Estado. E lá estão vivendo de acordo às ordens, às leis de César. Até o se vender, a igreja se vender, é sinal dos últimos tempos. Cristo está voltando. Amém? Os pastores de hoje não querem morrer por Cristo. Os pastores de hoje não querem se entregar por amor a Cristo. Os pastores de hoje pregam um Cristo que eles não conhecem, um evangelho que eles desconhecem. Por isso é que quando eles sobem nos altares, em seus púlpitos, a pessoa entra doente e sai doente. Entra vazio, sai mais arrebentado ainda. O pouco que já levou acaba ficando dentro da igreja. Entrou com um demônio, acaba recebendo mais demônio. Pastor, em que momento? Estava aquele momento em que o falso profeta levanta os braços, dizendo que está te abençoar, é mentira. Está mandando os demônios entrar no corpo das pessoas. Ah, Deus aqui abençoa esse povo. Aí as pessoas também baixam a cabeça. Vão ter com o suposto profeta para lhe pegar na cabeça. Meu querido, não aceita qualquer pessoa pôr a mão na tua cabeça. Na imposição de mão, demônios é que a pessoa pode receber. Ou a pessoa recebe libertação, a pessoa recebe mais demônio ainda. Todo homem que não tem aliança com Cristo está endemoniado. Amém? Então não aceita qualquer pessoa pôr as mãos na tua cabeça. Se você visitar uma congregação, uma igreja, e você vê que o pastor está convidando para passar debaixo da porta, não sei lá das quantas, do propósito, meu irmão, não passa. Não se aventura. Fica no teu banquinho ou novinho, no teu plástico, você visita lá, então senta. Não conhece o pastor? Não vá. E nem passa debaixo do quê? Das mãos dele. Tem pessoas que são emocionadas. Qualquer pastor, baixa a cabeça, me pega, papá. Vai receber demônio.
Foi com um, depois sei lá com 7 demônios, com aquele 8. Se só bebia, agora sai bebendo, fumando e se prostituindo. Entendeu? Por cada carga, é muita carga. Eu falo muito, né? Versículo 9. Então vos... Não terminei ainda aqui. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. A perseguição. Ninguém quer ser perseguido hoje, porque o pecado está dentro da igreja. E os pastores estão mergulhados no pecado, simplesmente são pastores com um único objetivo: enriquecerem. Versículo 10. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Eu sei que quando um dia muitos baterem à porta dos pastores que me conhecem, estamos à caça do pastor Dalvan, o conhecido como pastor elemento surpresa. Eu sei que há pastores amigos meus que vão mijar nas calças. Vão lhe ameaçar só um bocado, vai mijar logo, vai dizer, não, eu sei onde ele vive, eu sei onde ele vive. Está dizendo aqui, muitos vão se trair, muitos vão nos entregar, supostos evangélicos. E tem filhos meus na fé aqui, que também, quando irem apertar na casa dele, você é obreira fulana, você é obreiro fulano. O teu pai está onde? Ah, não sei. 2 galhetas bem dadas. Bala na câmera, nós vamos mostrar. O pastor está na cara, se escondeu no monte que ele me mostrou. Vai acontecer isso. Há filhos meus que vão me entregar, disso sei. E são obreiros. Não, papai de Deus, é você mesmo que vai me entregar. No vosso meio tem um... Tem aqueles que não vão aceitar, mas tem aqueles que vão aceitar. Nesse momento aqui, agora enquanto o pastor está pregando, estou falando agora, mesmo diante dessa verdade toda, se entrar aqui por esse quintal, polícia, armada até os dentes, dizer assim, tranquem tudo, vamos matar aqui um por um. Quem aqui confessa que Cristo é Deus, vai morrer, dobre o joelho. Aqui é a pessoa que vai rejeitar Cristo. Então aqui dentro, vão rejeitar Cristo. Bala na câmera, o indivíduo bem fardado. Vocês que dizem que Cristo é Deus, passam para a direita. Vocês que dizem que Cristo não é Deus, passam para a esquerda. Vocês que aceitam morrer por esse Cristo, direita. Vocês que não querem morrer por Cristo e querem viver, passam para a esquerda. E olha, o portão está aberto para aquela pessoa que rejeitar Cristo. Pode sair agora. Mas quem aceita morrer por Cristo, dizendo que Cristo é Deus, permanece aqui, esse não sai. Nós somos tipo 100 aqui, né? Vamos ver que desses 100 aqui vai ficar 10, para não falar 5. Maior parte aqui vão embora. Amém? O ouro é provado pelo fogo. Por isso é que quem prega dizendo que o arrebatamento é antes da grande tribulação está mentindo. O ouro tem de ser provado pelo fogo. O arrebatamento vai ser, mas dentro da grande tribulação, porque é aí onde vai se ver quem realmente é de Cristo e quem não é. Cristo vai forjar a sua igreja. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros. Atenção! A traição aqui revelada não é simplesmente a traição pelo evangelho. É todo tipo de traição que você possa imaginar. Aquele colega de serviço, de trabalho que você lhe confiou alguma responsabilidade ou um segredo e ele mesmo te trai, te entrega. É todo tipo de traição que a Bíblia está falando aqui. Amém? Amém. E é o que nós vemos hoje. Traição em tudo quanto é canto. Sinais da vinda de Cristo. Amém? Amém. Até então tudo isso está revelando a proximidade da vinda do Senhor Jesus Cristo. Versículo 11. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão o quê? E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade e o pecado, o amor de muitos se esfriará. Por que as traições estão existindo? Por falta de amor.
Por que as brigas? Falta de amor. Por que muitos estão criando, estão inventando enfermidades, vírus? Falta de amor. Por que os líderes políticos criaram a política para diminuírem a população mundial? Falta de amor. Sinais dos fins. Vinda de Cristo. Porque a maior parte das pessoas querem um evangelho light. Até então, até ali revela a vinda de Cristo. Porque o mesmo que aconteceu no passado é o que está acontecendo hoje. Esse povo não quer Cristo. Esse povo não quer se converter, não quer se arrepender. Amém, igreja? Amém. Tudo isso está acontecendo. Cristo está voltando. E as pessoas não estão despertando. Amém? Amém. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Até aqui nós vimos os sinais da vinda de Cristo. Meu querido, eu vou parar de pregar aqui em nome do Senhor Jesus, porque a respeito dos sinais, a respeito da vinda de Cristo, ainda dá mais 1 hora de pregação. Esse tema é profundo. Não dá para pregar da noite por dia, né? Em 1 hora só. Não. Eu disse que podia terminar hoje. Então teremos a 5ª parte. Até aqui, palavra do Senhor.